A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu me chamo pastor Jean Porto, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus de Joinville e nós estamos aqui então para a nossa pré-aula, para a faixa etária dos primários, de 7 aos 9 anos. Esse trimestre está maravilhoso e nós estamos aprendendo sobre conhecendo a vida de Jesus. Faculdade Teológica Refidim. Espiritualidade e conhecimento a serviço do Reino de Deus. Educação à distância. Seja bem-vindo. E a lição de hoje, estamos na lição número 9, que fala sobre Jesus chama alguns ajudantes. Olha que interessante essa lição. No domingo passado, nós então aprendemos sobre a tentação de Jesus no deserto, e vimos ali então a sua posição diante da tentação do inimigo. Logo depois, nós vemos então Jesus saindo para o desempenho do seu ministério. Essa lição número 9 fala sobre isso, sobre o desempenho do ministério de Jesus, que viria muito trabalho e por isso ele precisava de alguns ajudantes. Nós vamos ver na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição do professor, que bastante recursos, E a palavra importante que nós temos que focar é essa questão de discípulo, ajudante. Nós temos então aqui uma palavra, que nós podemos mostrar para as nossas crianças, a palavra-chave de toda a lição. Você pode trazer num cartão, numa cartolina, e abrir diante de todas as crianças e ler juntamente com elas o que está escrito nesse cartaz. A palavra é ajudante. E você pode perguntar para as crianças o que significa ser um ajudante. É interessante que você vai estar ouvindo várias respostas das suas crianças e depois você pode então fazer uma pergunta. Como que a criança pode ser um ajudante? Ou como é que a criança pode ajudar Jesus? E o que significa ser um ajudante na visão bíblica? Aqui a nossa lição de mestre diz que nós podemos ser ajudantes orando, entregando nossas ofertas, falando de Jesus, e também amar e desejar ser amigo dessas pessoas. Interessante que nós vemos na lição que o objetivo dessa lição é fazer com que o aluno se disponha a ser um discípulo. Isso quer dizer que ser um ajudante de Jesus. Esta lição é uma oportunidade maravilhosa para nós falarmos da importância do discipulado. O que significa ser um discípulo, o que significa ter como opção seguir a Jesus. E nós vamos então ver agora, a partir desse momento, a continuação dessa linda e maravilhosa lição. Nós vemos que no nosso recurso pedagógico, nós temos a figura número 9.1, que fala sobre isso, que fala sobre a maneira como você pode ser um ajudante de Jesus. E nós vemos ali então que você pode ser ajudante de Jesus orando. É interessante você explicar para a criança a importância da oração e o que significa orar. Depois também fala sobre a importância de nós entregar as nossas ofertas. Também fala da importância de nós falarmos para as outras pessoas que Jesus ama elas e também deseja ser amigo delas. Dessa maneira, a criança vai estar então sendo ajudante de Jesus, um discípulo de Jesus. Nesse ponto, você também pode gerar uma discussão fazendo algumas perguntas. Você, questionando e fazendo com que a criança reflita se ela realmente tem sido um ajudante, se ela tem orado, entregado as suas ofertas, também se ela tem falado para as suas pessoas, para as pessoas que Jesus as ama, Então é muito importante você ouvir as crianças. Na lição da Escola Bíblica Dominical, nós vemos que existe um versículo para memorização, ali a seção de colocar em memória em ação. E esse versículo de memorização, nós então encontramos ali em Mateus, capítulo 4 e versículo 19, que diz assim: Jesus lhes disse,
venha comigo e eu lhes ensinarei vocês a pescar gente. É importante que o professor dê ênfase à memorização de versículo, porque através da memorização de versículo, a criança então vai estar fixando a palavra de Deus e o conhecimento no seu coração. Existem várias técnicas de memorização de versículo. Hoje nós trazemos aqui, por exemplo, o quadro de pregas, onde você pode então fixar o versículo bíblico, né, referente à lição, fazendo a memorização de versículos. Eu optei em fazer os versículos de memorização, né, num formato do peixe, visto que a lição fala sobre isso, né? Fala sobre pescar gente. Então a gente fez uma simbologia do peixe. Aqui está o versículo bíblico, né? Por exemplo, Jesus lhes disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Daí você deve ler. Isso se encontra em Mateus, capítulo 4 e versículo 19. É importante fazendo a memorização de versículo, né, com repetição. Você pode falar agora só os meninos, agora só as meninas. Você pode também colocar os versículos bíblicos na mesa e fazer com que a criança monte o versículo bíblico, fazendo a sequência do mesmo. Então é muito importante fazendo a memorização de versículo, né? Todas as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical devem ter um momento em que as nossas crianças então estarão fazendo a memorização do versículo. Essa é uma estratégia. Nas próximas pré-aulas nós estaremos trazendo outras estratégias. Depois de fazer a memorização de versículo, nós temos também a figura, né, 9.2, ali que fala que Jesus estava andando pela beira do lago quando viu dois irmãos pescadores. Aqui eu trouxe esse recurso, né, muito conhecido, mas muito simples de ser feito. São bonequinhos com rolinhos de papel higiênico, onde nós então colocamos em volta, né, TNT e também EVA, restos de TNT e EVA. E aqui nós temos então todos os discípulos, né? E nós vemos aqui a cena, né, dos discípulos, nós vemos aqui Jesus. Então você pode usar, além do recurso visual da Escola Bíblica Dominical, você pode então fazer os 12 discípulos para contar a história. E diz a Bíblia, né, que estavam ali dois irmãos, como nós podemos falar, que Jesus estava andando na beira do mar e viu então dois irmãos, e aqui você então coloca no barquinho, né, os dois irmãos, né, e Jesus estava andando na beira do mar, quando viu os dois irmãos, né, e ele disse, e aqui fala, né, que Jesus achou Pedro e André, e eles estavam, né, consertando as suas redes e se preparando então para pescar. Então Jesus fez um convite especial para os irmãos. É aqui onde nós temos que centralizar todo o ensino da nossa lição. Venham, pois, e eu vos ensinarei vocês a pescar gentes. Olha que interessante, né? Você pode então fazer toda a sua lição de escola bíblica dominical usando esse recurso dos 12 discípulos, né? A cena. Aqui nós fizemos então um barquinho, né, com aqui um recipiente de amaciante que todos nós temos na nossa casa, e ele é muito importante, né, que você pode então fazer esse recurso pedagógico, e toda a sua aula ela pode estar baseada nesse recurso pedagógico. Então, aqui a nossa lição fala sobre isso, né, sobre pescar gente. E aqui diz que é isso mesmo, né? O que isso significa na visão da criança? Né, o professor de escola bíblica dominical deve explicar que Jesus estava dizendo que eles iriam falar de Jesus, né? Dizer que Jesus os amava, né? Então, você vai estar falando sobre isso, sobre a chamada de Jesus para os seus discípulos. E nesse momento, você pode fazer uma pergunta, né? Você também deseja seguir a Jesus? Né? Você pode fazer essa pergunta para os seus alunos. Fazendo essa pergunta, você dá um momento de reflexão, e você também agora, nesse momento, estará ouvindo os seus alunos. Você, como professor,
deve aproveitar essa oportunidade das respostas dos seus alunos, ali desse momento, né, em que os alunos estarão explicando, falando alguma coisa e aproveitando para aplicar essas respostas dentro da sua própria aula e também, né, no decorrer da lição, da pré-aula. A Bíblia diz que Jesus ele continuou a sua caminhada no mar, né, na praia, e depois também encontrou mais 2 irmãos. Quem foram esses 2 irmãos? Daí você pode mostrar. É interessante que você pode colocar o nome dos discípulos aqui, né, em cada bonequinho. Você coloca então o nome dos discípulos. Nessa segunda, aqui diz que Jesus encontrou Tiago e João. Você pode colocar Tiago e João, mostrar para as crianças, né? Então a Bíblia diz que Jesus continuou andando na praia, encontrou mais 2 irmãos, Tiago e João. Né? E diz que esses 2 irmãos também estavam consertando as redes, né? E diz que também Jesus convidou esses 2 irmãos para pescar pessoas. E a Bíblia diz que eles aceitaram o convite de Jesus e deixaram tudo para seguir o Mestre. Olha que interessante. Aqui você pode, então, fazer o questionamento para as crianças, né? O que significa seguir a Jesus nos dias de hoje? Como é seguir Jesus lá na escola, na família, aonde eles moram, né? O que significa hoje em dia seguir a Jesus? É muito importante, né, questionar as crianças e ouvir as crianças. Através de perguntas, você pode então entender o que está no coração da criança e ali então você pode direcionar a sua aula para a necessidade que você pode encontrar nessa lição. Eu acredito que nessa lição também será uma oportunidade maravilhosa, né, de falar do plano de salvação, né, o que significa o plano de salvação e esse convite maravilhoso, né, que ele faz para todos aqueles que então são salvos, né, a chamada para o serviço, para o trabalho. Na continuação, nós vemos ali na figura 9.3 da sua lição de Escola Bíblica Dominical dos Professores, você observa então esse recurso pedagógico, né, de Jesus então chamando os discípulos. Na continuação da nossa lição, nós vemos também que Jesus estava caminhando e encontrou um outro discípulo, né, e esse outro discípulo, o nome dele se chamava, né, e aqui você pode então mostrar e colocar que se chamava Mateus, né? Foi o outro discípulo. Olhem que interessante, Jesus então disse, né, para ele, venha comigo, Mateus. E o que vocês acham? Você pode perguntar para a criança, né? O que vocês acham que Mateus respondeu? Qual foi a resposta de Mateus à chamada de Jesus? Nós vemos aqui na nossa lição, na continuação, nós vemos então Jesus, né, chamando os seus ajudantes. E os ajudantes de Jesus eram chamados de discípulos. É interessante que Jesus ele continua ainda chamando pessoas para serem seus discípulos. E aqui o comentarista da lição, então, dá a dica que o professor pode fazer essa pergunta, né? Você gostaria de ser um discípulo de Jesus? O que você gostaria de fazer para Jesus? Olha que interessante. Você pode fazer essas 2 perguntas e deixar, então, mais uma vez, que as crianças gerem o conhecimento, né, prévio que elas possuem a respeito desse assunto. Aqui diz também que Jesus deseja fazer de você um pescador de gente. Há muitas pessoas que precisam conhecer de Jesus, né? A mensagem de Jesus se espalhou e ele conheceu outros ajudantes. E então aqui na figura 9.4 fala sobre esses outros ajudantes, né, que estavam sempre do lado de Jesus. E aqui nós então podemos falar sobre o nome de cada um deles, né? Aqui nós podemos falar de Pedro, né, que foi um dos ajudantes de Jesus. André foi um outro ajudante de Jesus. Tiago, João, né? E você vai então falando o nome de cada um dos seus ajudantes, né? Mateus, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Tiago, Simão,
Tadeu e Judas, né? Os 12 ajudantes de Jesus, mais conhecido como os 12 discípulos de Jesus, né? Então você pode fazer todo esse recurso, né, e trabalhar toda essa visão que é muito importante para as crianças. Na lição nossa da Escola Bíblica Dominical das crianças, né, ali nós vemos então a importância de trabalharmos esse assunto. Nós temos então algumas atividades que pode se fazer para fixar, né, o conhecimento da lição. Nós preparamos aqui, né, alguns peixinhos que você também pode dar como lembrança para cada criança que participou dessa aula, né? Você traz para a sala de aula pedaços de recortes, né, de papel, né, no formato de quadrado. Aqui eu fiz de 20 centímetros de cada lado. Você dá para a criança e ensina então ela a fazer uma dobradura, né? Muito simples, está também na nossa lição de escola dominical. Você pode dobrar ao meio, né, fazendo essa dobradura. Depois você dobra nos cantos de cada da folha de papel, né? E depois você faz com que a criança pinte, né, o seu peixinho. E aqui então você vai estar fazendo a fixação, né, do versículo bíblico também, e também dando de lembrancinha para as crianças no final da aula, né? Não esqueçam que o nosso propósito dessa lição é fazer com que a criança então entenda a importância, né, e se disponha a ser um ajudante e um discípulo de Jesus, né? A lição 9 da Escola Bíblica Dominical fala a respeito disso. Uma outra ideia que você pode fazer, né, para fixar o conhecimento, nós preparamos, por exemplo, isso aqui é uma caixa de pizza, né, bem conhecida, onde você pode, então, encapar da maneira como você quer. Aqui eu pintei de guache, né, e fiz todo esse formato. Então, como se fala de pescaria, nós preparamos aqui, né, vamos pescar, certo? Então você pode, né, dividir a classe em várias turmas, ou meninas e meninos, né, e você então vai fazer uma pescaria com eles, certo? Você vai estar preparando a pescaria, e atrás de cada peixinho, na verdade, tem perguntas bíblicas da própria lição, né? Você vai perguntar, por exemplo, né, qual foi o primeiro discípulo que Jesus chamou, né? Você pode fazer essa pergunta. Se a criança responder, ela deve receber pontuação. Atrás de cada peixinho, né, você pode então estar perguntando, por exemplo, né, nessa daqui, se a criança pescar, né, isso daqui com o anzolzinho, você pode fazer a pergunta: qual é o título da lição, né, que é muito importante, qual é o número da lição, aonde que os discípulos estavam quando Jesus chamou eles, o que eles estavam fazendo, né, que instrumento eles estavam consertando antes da chamada de Jesus, né? Então você vai estar fazendo uma pescaria com eles para poder então fazer a fixação do conhecimento da lição da Escola Bíblica Dominical. É muito importante, né, entendermos que a nossa Escola Bíblica Dominical ela deve ter coisas fundamentais para o decorrer de uma boa aula, né? Você deve fazer a oração, você deve fazer leitura bíblica e a memorização do versículo, você deve trazer cânticos, né, que estejam de acordo com a lição, como nessa nós estamos falando sobre Jesus chama os seus ajudantes. Também deve ter a história bíblica, né, e também a atividade pedagógica, né, para que a criança possa desenvolver em uma dinâmica, né, é muito importante que vocês possam então ter isso em mão, né, que Deus possa nos abençoar. Claro que na verdade isso são simplesmente recursos, mas você pode ter muitos outros recursos aí na sua casa, onde você pode então estar desenvolvendo o seu trabalho, né? Então, essa foi a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical dos primários, a faixa etária dos 7 aos 8 anos, e nós estamos muito felizes por esta oportunidade e desejamos que você tenha uma boa aula da Escola Bíblica Dominical no domingo. Mais uma vez, quero salientar, né, e dizer para os irmãos que nós estamos à disposição através do Facebook Jean Porto dos Santos ou através do e-mail prjeanportodossantos@gmail.com.
Que Deus abençoe todos. Até uma próxima oportunidade.